Aí sim, minha galera abençoada. John Olocke na voz, e hoje a gente vai pegar a visão de um dos capítulos mais surreais e ao mesmo tempo mais humanos de Gênesis, o capítulo 18. No último episódio, Deus mudou o nome de Abraão e Sara e prometeu o filho Isaque para dali a 1 ano. Abraão riu, mas obedeceu. Agora, se prepara! A gente vai ver o próprio Deus, ou seus anjos, aparecendo para Abraão de um jeito totalmente inesperado, tipo visita de parente que chega na hora do almoço. E depois, vamos presenciar uma das conversas mais ousadas e impressionantes da Bíblia. Abraão negociando com Deus para tentar salvar uma cidade inteira da destruição. Bora nessa que a hospitalidade vai ser recompensada e a intercessão vai nos dar uma aula? Se liga nessa fita. Abraão estava lá na porta da sua tenda de boa no maior calor do dia, tirando um cochilo. De repente, ele levanta os olhos e vê 3 homens em pé ali perto. E qual é a reação dele? Ele sai correndo ao encontro deles, se curva até o chão e manda o papo da hospitalidade. Meu senhor, se achei graça aos teus olhos, peço-te que não passes de teu servo. Deixa eu trazer um pouco de água para vocês lavarem os pés e descansarem debaixo dessa árvore. Vou trazer um bocado de pão para vocês se fortalecerem e depois vocês seguem viagem. Quebrada sinistra de recepção. Ele nem sabia quem eram, mas já tratou como realeza. Os visitantes aceitaram e Abraão correu para a tenda e falou para Sara: mete marcha, pega 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz uns pães. Depois, ele mesmo correu até o gado, pegou um novilho top, tenro e bom e deu para o seu servo preparar. Ele serviu o melhor que tinha, coalhada, leite e um novilho assado. E ficou ali, em pé, debaixo da árvore, servindo eles enquanto comiam. Que aula de serviço e hospitalidade! No meio do almoço, os visitantes perguntam: onde está Sara, tua mulher? E Abraão responde: tá ali na tenda. E um deles, que agora a gente entende que é o próprio Senhor, manda a promessa de novo, na lata. Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a Sara, que estava escondida na porta da tenda, ouvindo a conversa, fez o quê? Riu! Ela riu por dentro, pensando: depois de eu estar velha e meu senhor também, ainda terei prazer em um filho? Sem chance. E o Senhor, que ouve até pensamento, perguntou para Abraão: por que Sara riu? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pá, a pergunta que ecoa até hoje. E ele repete: no tempo determinado, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara, com medo, tentou dar um caô: eu não ri não! Mas o Senhor disse: não, não negue, porque riste. Deus confrontou a incredulidade dela com amor e firmeza. Depois da refeição, os homens se levantaram para ir embora e olharam na direção de Sodoma. E Abraão foi junto com eles para se despedir. E o Senhor pensou consigo mesmo: vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Ele vai ser uma grande nação, e nele todas as nações serão abençoadas. Eu o conheço, e sei que ele vai ordenar sua casa guardar o caminho do Senhor. Então, Deus decide abrir o jogo para o seu amigo. O Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Vou descer agora e ver se o que eles têm feito corresponde a esse clamor. E se não, sabê-lo-ei. Os 2 anjos seguiram em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ali, na presença do Senhor. E aí, meu parceiro, começa uma das conversas mais ousadas da história. Abraão se aproxima e começa a negociar com Deus, a interceder pela cidade. Ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Destruirás o lugar por causa dos 50? Longe de ti fazer tal coisa. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor, na sua misericórdia, responde: se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei todo o lugar por amor a eles. Mas Abraão, na sua ousadia humilde, continua: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. E se faltarem 5 para os 50? Destruirás por causa de 5? E Deus: não a destruirei se eu achar ali 45? E ele não para: e se houver 40? Não o farei por amor aos 40. Não se ire o Senhor, mas falarei: e se houver 30? Não o farei se achar ali 30. Eis que me atrevi a falar: e se houver 20? Não a destruirei por amor aos 20. E por fim, a última tentativa.
Não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. E se houver 10? E o Senhor disse: não a destruirei por amor aos 10. Depois dessa conversa, o Senhor foi embora. E Abraão voltou para sua tenda. E aí, minha galera? Que capítulo! Uma aula sobre hospitalidade, sobre o poder de Deus que ri da nossa incredulidade e sobre a importância da intercessão. Abraão nos ensina a sermos ousados na oração, a brigar pelas almas perdidas, confiando no caráter justo e misericordioso de Deus. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a risada de Sara te ensina sobre a dúvida humana? E essa atitude de Abraão de interceder por Sodoma te inspira a orar mais por aqueles que estão perdidos? Solta o verbo nos comentários. E se tá curtindo, já sabe, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa jornada. Paz!